Olá pessoal, tudo bem? Na nossa videoaula passada nós falamos sobre demanda, né? Então, relembrando novamente, nós falamos que a demanda, ela é dada por uma função onde quantidade demandada está em função do preço, ok? Nós vimos isso aqui. Ela é sempre representada uma função de primeiro grau, onde eu tenho quantidade demandada igual a um consumo autônomo, que nós chamamos de A, menos um determinado B vezes P, onde P é o preço. Ok? Isso nós vimos no nosso encontro passado. Nós vimos que a curva de demanda, ela tem a seguinte representação. Aqui é o preço, aqui é a quantidade demandada em unidades, e ela é negativa. Então aqui eu tenho a demanda, vou chamar de D1 aqui. Por que ela é negativa? Porque quando o preço sobe, a quantidade demandada cai, né? Isso para nós ficou claro no nosso último encontro. O preço subiu, então aqui é negativo, que reduz a quantidade demandada. A partir do momento que o preço vai subindo, a quantidade vai diminuindo. Então preço sobe, quantidade diminui. Então preço subiu, quantidade demandada caiu. Isso para nós ficou claro. E nós vimos que uma mudança no preço cria uma mudança ao longo da curva. E uma mudança em outros fatores pode deslocar a curva para a direita, aumento da demanda, ou para a esquerda, redução da demanda. Muito bem, isso que nós vimos no nosso encontro, nosso bate-papo passado. O que nós vamos ver agora aqui? Nós vamos ver a amiga da demanda. Nós vamos ver vou cortar aqui, nós vamos ver a oferta. Ok? A oferta é o lado daqueles, claro, que oferecem algo, dos que vendem algo, dos que produzem algo, enquanto a demanda é de quem consome, a oferta é de quem produz, de quem cria novos produtos ou serviços. Nós podemos dizer então da seguinte forma: da mesma forma que nós falamos que demanda não é compra, oferta é diferente de venda. Porque oferta, assim como demanda, eu tenho que querer ofertar e poder ofertar. Claro, o querer ofertar, o que vai influenciar esse querer é se o mercado, os preços que estão sendo ofertados, os custos de produção desse bem ou serviço são atrativos para que eu possa fazer um investimento. Vou grifar a palavra aqui, investimento, na produção desses bens e serviços. Então esse querer basicamente atrativo ofertar este bem ou serviço? Os custos dele compensam? Para mim, é valioso, é interessante, paga-se o custo de oportunidade? Ou seja, vou ganhar dinheiro com isso? Isso é o querer do lado das pessoas que ofertam, que produzem, que criam, que ofertam, que fazem produtos e serviços. E claro que investem o seu tempo e o seu dinheiro. O poder são as condições financeiras e de tecnologia e de insumos. Isso aqui é o poder. Então, vou colocar aqui até de vermelho. Esse é o poder. Por quê? Suponhamos que eu quero produzir em minha propriedade trigo. Eu quero produzir trigo.
Acho interessante? Acho que vale a pena? Fiz os custos, é muito bom? Porém, tenho dinheiro para esse investimento? Tenho tecnologia para esse investimento? Tenho insumos suficientes para manter esse investimento? Vou falar mais, a região onde eu quero produzir, onde eu quero cultivar o trigo, possui clima para isso? Vai dar produtividade? Então, o querer e o poder ofertar, ele é um pouco diferente do querer e o poder da demanda, onde aqui eu falava de vontade, de desejos e condições financeiras e acessibilidade a esse mercado. Aqui é um pouco diferente, porque para quem produz, ele vai produzir esperando, claro, que essa produção cubra os custos de oportunidade que ele tem, ok? Ou seja, vamos supor aqui, como disse no exemplo, produzir trigo, ou produzir arroz? Ou melhor, aplicar o dinheiro. Então, esse custo de oportunidade tem que valer a pena. Então, isso é a oferta, ok? Muito bem. Vamos então para uma próxima parte, virar a folha aqui. Então, estávamos falando da oferta, ok? Então nós falamos do querer e o poder ofertar. Então a oferta em si é esse querer e poder, ok? E assim como em demanda, eu posso falar de quantidade ofertada, que é a quantidade de bens / serviços que estarei disposto a ofertar, ou o empresário estará disposto a ofertar em um determinado tempo. Ok? Então aqui eu tenho a oferta e aqui eu tenho quantidade ofertada. Certo? E assim como na demanda, a quantidade ofertada ela está em função de vários fatores, como por exemplo, o preço, nós já falamos, como o preço de insumos, o custo de produção, o clima, as tecnologias disponíveis, o preço de bens substitutos na produção, o preço de bens complementares na produção, entre outras coisas. Vamos falar rapidamente aqui de cada um. O preço, obviamente, influencia diretamente a quantidade ofertada, pois se o empresário, se o investidor achar que o preço não está atrativo, ele não ofertará o determinado bem ou produto dele. O preço dos insumos também, porque a matéria-prima, os insumos, mão de obra, influenciam juntamente aqui com o custo de produção. Se o custo de produção estiver muito elevado, se os insumos estiverem com preço muito elevado, eu vou produzir menos, eu vou ofertar menos quantidade daquele bem ou serviço. O clima influencia, principalmente naqueles bens que necessitam de chuva, de sol, de frio, de calor para ser ofertados. Tecnologias, obviamente, se as tecnologias avançam, a quantidade ofertada aumenta. Com a mesma ou menos insumos, eu consigo ofertar mais. Bens substitutos na produção. Nós demos um exemplo ali anterior do trigo e arroz. Eu posso produzir trigo ou posso produzir arroz. Aquele bem que estiver com o melhor preço, com o melhor mercado para mim, é qual eu vou substituir, que eu vou ofertar. Os bens complementares na produção. Se eu oferto mais carne bovina, obviamente, automaticamente, ofertarei mais couro de boi. Logo, essa oferta aumentará. Se eu oferto mais petróleo,
ofertarei mais gasolina, mais nafta, mais gás com efeito de petróleo, GLP, e outros bens que na produção são complementares, e entre outros fatores. Dessa forma, eu posso então dizer que a quantidade ofertada é uma função desses vários fatores, assim como foi na demanda. Mas assim como na demanda, nós consideremos ceteris paribus, né? Ceteris paribus, ou seja, os demais constantes, tudo isso constante, e vamos então definir que a quantidade ofertada é uma função do preço, ok? Muito bem. E como que essa função positiva, quantidade ofertada, é igual a uma oferta autônoma mais um determinado B vezes P. Por que positiva? Porque se os preços estão atrativos, mais pessoas estarão interessadas em ofertar um determinado bem. Se mais pessoas acham que pode ganhar dinheiro com aquele bem porque o preço dele está bom, mais pessoas ofertará aquele bem. Dessa forma, eu vou definir como a curva de oferta uma curva positiva. Ou seja, aqui está o preço e aqui está a quantidade ofertada. Digamos seja unidades. E, ou seja, quando o preço está baixo, a quantidade ofertada é 1. Se o preço fica mais atrativo, ou seja, o preço sobe, a quantidade ofertada também sobe. Ok? Por isso que nós falamos que é uma função crescente, uma função positiva. Então, ficaria assim: preço subiu, quantidade ofertada subiu. Um instante agora para nós fazermos um exemplo. Então, muito bem, nós falamos então que a quantidade ofertada é uma função positiva, uma oferta autônoma mais um B vezes o P. Realmente, quando um produto ele fica mais atrativo, as pessoas tendem a querer produzir mais. Vamos supor que o arroz fique com preço bom no mercado, né? Não alterou os custos, o preço aumentou. Logo, terão mais pessoas interessadas em ofertar arroz, assim como mais pessoas abrirão negócios se ele acreditar que o preço está atrativo. Suponhamos que eu abra uma sorveteria e comece e o preço do sorvete está bom. Logo virão concorrentes. Por quê? Porque mais pessoas se interessarão em trocar o seu custo de oportunidade e investir naquilo que acredita que vai dar dinheiro. Então vamos dar um exemplo de uma escala de oferta. Vamos lá então. Suponhamos o seguinte, que eu tenha quantidade ofertada igual a 10 mais 2P. Ok? Como que ficaria? Então, isso aqui, vamos supor que a oferta da loja da esquina por coxinhas. Ou seja, independente, se o preço for igual a zero, que é uma questão fictícia, a loja vai ofertar 10 coxinhas, ok? Uma oferta autônoma. Se o preço for 2, ela vai ofertar 14 coxinhas. Se o preço for 1, 12. Então vamos lá. Quantidade ofertada versus preço. Vou colocar aqui o preço igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Então 0, 10. Por quê? 0 vezes 2, 0, mais 10, 10. Se for 2, 12. Se for 1, 12, perdão. Se for 2, 14, 16 e 18. Vamos então fazer essa curva de oferta. Ficaria assim. Aqui o preço da coxinha e aqui a quantidade ofertada em unidades pela determinada lanchonete. E aqui é 0. Se o preço for 0, ela oferta 10. Então, preço, veja, preço igual a 0, ela vai ofertar 10. Então, aqui. Certinho?
Se o preço for 1, deixa eu fazer aqui diferente, pessoal, senão nós vamos ter um problema. Vou colocar aqui como 18, tá? Aqui sendo 18, perdão. Porque senão vai ficar muito para lá, eu não tenho mais espaço para lá. Se o preço então for 0, vou colocar aqui como 10, ó. Isso. Ok? Então aqui 0. Se o preço for 1, agora sim, vou colocar aqui, ó. 1. A quantidade vai ser 12. Se o preço for 2, se o preço for 3, 16, e claro, se o preço for 4, 18. Então, a partir de agora aqui eu tenho a minha curva de oferta. Oferta 1. Então, essa é a curva de oferta. Oferta de coxinhas da loja X, da lanchonete da loja X. Perfeito? Veja que a partir do momento que o preço sobe, a quantidade aumenta. E uma mudança de preço faz com que há um deslocamento ao longo da curva, assim como a demanda. Não há deslocamento da curva. Mas o que pode deslocar a curva? O que pode mudar? Fazer com que as pessoas ofertem mais, mesmo não tendo alteração do preço. Vamos ver então? Então, no exemplo anterior, nós vimos o seguinte. Eu tenho aqui uma quantidade ofertada em um determinado preço. Ok? E eu tenho uma curva de oferta que se comporta assim. Certinho? Uma alteração do preço, então o preço está aqui, ó. Ok? Faz com que haja uma quantidade aqui, então, um preço determinado, o preço 1, faz com que a quantidade ofertada seja essa. Se por algum motivo há uma queda no preço, a quantidade ela passa por aqui, ou seja, há um deslocamento ao longo da curva. O preço cai, a quantidade demandada também cai. O que faria essa curva deslocar, ou seja, ela mudar e fazer com que a oferta aumente ou diminua, não a quantidade ofertada, mas a oferta aumente e diminua, independente do preço. Lembra nós colocamos anteriormente o que é a função do preço? Nós colocamos que a função de oferta, que a quantidade ofertada está em função do preço, do bem substituto, do preço do bem substituto, do preço do bem complementar na oferta. Nós colocamos também os custos, tecnologia, insumos, clima, né? Entre outras coisas. Tirando o preço, porque o preço já está aqui na curva. Os demais fatores vão deslocar a curva. Por exemplo, suponhamos que essa seja a curva da oferta de tomates numa determinada região. E por algum motivo eu tenha uma geada que destrói parte da produção. Nós estamos falando de clima. Ora, se a geada destruiu parte da produção, eu vou ter um aumento da oferta ou diminuição da oferta? Diminuição da oferta. Ok? Veja que o preço aqui, ó, no preço 1, eu ofertava aqui. Mas como houve uma geada, a oferta reduziu, então a curva deslocou para cá, ela veio para cá, e sem alteração do preço, eu já não consigo atender aquela quantidade. Eu atendo menos, porque houve uma geada. Ok? Vamos supor agora o preço
do bem complementar na produção. Suponhamos que aqui seja a curva de oferta de um subinsumo da produção, de serragem de madeira para caldeiras, para queimar para caldeiras, na indústria moveleira. E suponhamos que a produção da indústria moveleira aumente em 20%. O que vai acontecer com a curva de oferta de serragens? A serragem é um bem complementar na produção. Ela é complementar à produção de móveis. Se aumenta a produção de móveis, aumenta a oferta de serragem também. Então, ao mesmo preço, veja aqui, ó, o preço não mudou, a quantidade aumenta, ok? Então, todos esses fatores podem deslocar a curva para a direita ou a curva para a esquerda. Tá bom, pessoal? Na nossa live dessa semana, nós explicaremos melhor isso aqui e eu peço que vocês leiam o nosso material e façam os exercícios, tá joia? Um grande abraço e até a nossa live.